Eu decidi recomeçar uma nova vida com outra pessoa. As palavras pairaram no ar do restaurante sofisticado onde estávamos reunidos para comemorar a formatura da minha filha na faculdade. Gregory, meu marido por 28 anos, estava de pé, com a taça de champanhe ainda erguida, interrompendo o brinde que ele deveria fazer em homenagem às conquistas de Amélia. O tilintar dos talheres cessou. Conversas pararam no meio da frase. 50 pares de olhos se voltaram entre Gregory e eu, esperando a minha reação. As lágrimas, os gritos, a saída dramática que todos imaginavam. Em vez disso, eu sorri e disse: "Parabéns pela sua honestidade, Gregory. Muita coisa ainda vai acontecer nessa história. Se você puder apoiar o canal, deixe seu like e um comentário. Pode ser apenas um emoji. A interação de vocês nos ajuda e incentiva a continuarmos com esse trabalho. Agora, vamos continuar com a nossa história. Meu nome é Bianca Carmel. Eu tenho 54 anos e, até esse momento, vinha interpretando perfeitamente o papel da esposa e mãe dedicada. Abandonei minhas próprias aspirações de carreira para apoiar Gregory em 3 empreendimentos diferentes, 2 mudanças de carreira e incontáveis fases de me encontrar. Criei nossa brilhante filha, Amélia, que estava sentada ao meu lado, ainda com o capelo da formatura preso à cabeça, a expressão congelada em puro horror. Pelo canto do olho, vi Cassandra Williams, a namorada muito mais jovem de Gregory, se mexendo desconfortavelmente na mesa dos fundos, onde estava sentada com pessoas que eu considerava amigas há décadas. As mesmas pessoas que aparentemente sabiam do caso, mas nunca acharam que deveriam me contar. A mesma Cassandra que frequentava nossas festas de Natal, que já tinha me ligado pedindo conselho sobre sua carreira. Com calma treinada, alcancei minha bolsa e puxei um envelope creme, selado. Coloquei-o cuidadosamente ao lado do prato de Gregory. "O que é isso?" Ele perguntou, a expressão triunfante começando a vacilar. "Algo para você ler depois", respondi, mantendo minha voz firme. Me virei para Amélia, cujo rosto estava pálido como papel. Beijei sua bochecha. "Eu estou tão orgulhosa de você, minha querida. Esse dia ainda é sobre a sua conquista." Então me levantei, alisei meu vestido e me dirigi aos convidados atônitos. "Por favor, aproveitem a refeição. Desejo a todos uma tarde maravilhosa." E com isso, saí do restaurante com a cabeça erguida, sentindo 50 pares de olhos me acompanhando. A pesada porta de madeira se fechou atrás de mim, abafando o burburinho ansioso que começava. Fora do restaurante, o calor do verão em Augusta me atingiu como uma parede. Mas, pela primeira vez em anos, eu podia respirar livremente. Ouvi a porta se abrir atrás de mim, e logo depois, a voz de Gregory, agora aguda e desesperada, não mais confiante. "Bianca! O que diabos foi isso? O que você fez?" Continuei andando, permitindo-me um pequeno sorriso. O envelope que eu entreguei a ele continha o início da minha vingança, algo que eu vinha planejando meticulosamente há meses. Sempre fui a prática da nossa relação. Enquanto Gregory sonhava grande e assumia riscos, eu mantinha a estabilidade que nossa família precisava. Era eu quem economizava para a educação da Amélia quando Gregory investia mal em negócios de amigos. Era eu quem fazia horas extras como gerente financeira enquanto ele abandonava um emprego seguro para vender móveis artesanais, uma paixão que durou exatos 6 meses. Minhas próprias ambições eram sempre adiadas. Eu dizia a mim mesma, depois que Amélia se formar ou depois que Gregory se estabilizar. 3 meses atrás, percebi pequenas irregularidades nas nossas contas conjuntas. Transferências para uma conta que eu não reconhecia. Como alguém que gerenciou nossas finanças por 20 anos, esses detalhes saltaram como bandeiras vermelhas. Eu poderia ter confrontado Gregory imediatamente, mas algo, intuição talvez, me segurou. Então comecei a investigar. O que encontrei era pior do que eu podia imaginar. Gregory estava, há mais de 1 ano, desviando fundos para uma conta separada. Levava Cassandra para restaurantes caros, comprava joias e visitava imóveis à beira-mar. Enquanto, em casa, dizia que precisávamos apertar o cinto para a aposentadoria. Depois vieram as mensagens. Descobri quando Gregory esqueceu o celular desbloqueado. Mensagens sobre a nova vida que estavam planejando. Mensagens sobre como ele finalmente se libertaria. Mensagens marcando exatamente o dia seguinte, a formatura de Amélia, para o grande anúncio. O que Gregory esqueceu?
ou talvez nunca tivesse entendido, era que eu era uma profissional financeira com 30 anos de experiência. Eu sabia seguir rastros de dinheiro, sabia como rastrear ativos e, o mais importante, lembrava muito bem do nosso acordo pré-nupcial, aquele que ele insistiu em fazer há 28 anos para proteger seu futuro financeiro. Um acordo que incluía uma cláusula de fidelidade, que agora seria sua ruína. Enquanto Gregory tramava sua fuga com Cassandra, eu reunia provas, consultava advogados, documentava transferências, reunia evidências do caso, preparava o pedido de divórcio e planejava o momento exato para agir. Gregory achava que teria o controle ao esperar até depois da formatura para anunciar a separação. O que ele não sabia era que os documentos de divórcio já estavam registrados em segredo, prontos para serem revelados no momento certo. E assim, enquanto ele achava que me surpreendia, era eu quem estava 3 passos à frente. Eu não voltei para o restaurante. Em vez disso, dirigi até nossa casa, uma linda casa colonial no distrito histórico de Augusta, que havíamos comprado 15 anos atrás. A mesma casa que, segundo mensagens que Gregory trocou com Cassandra, ele já havia prometido para ela. Entrei pela porta da frente com calma. Tudo parecia igual. As fotos de família nas paredes, o antigo relógio de pêndulo do meu pai, o sofá de couro gasto onde Gregory e eu costumávamos sonhar sobre o futuro. Mas tudo havia mudado. Subi até o quarto principal. Abri o closet. As roupas de Gregory já estavam guardadas em malas, escondidas no fundo, prontas para a grande partida dele no dia seguinte. Sorri com a previsibilidade dele, sempre tão meticuloso com as roupas e tão descuidado com o que realmente importava. Meu celular começou a vibrar sem parar. Mensagens de amigos do restaurante, mensagens da Amélia, mensagens da irmã de Gregory, Diana, que tinha vindo de longe para a formatura. Respondi apenas à minha filha. Estou bem. Isso não é um peso que você precisa carregar. Aproveite seu dia de formatura. Vamos conversar mais tarde. Te amo. Eu tinha protegido Amélia da verdade por meses. Não queria que ela passasse seu último semestre na faculdade com essa sombra pairando sobre ela. Ela ficaria brava por eu ter escondido tudo. Mas no fundo, ela entenderia. Amélia tinha herdado minha praticidade e o carisma do pai. Uma combinação poderosa que a ajudou a se formar com honras. 3 horas depois, ouvi o carro de Gregory chegando na garagem. A porta da frente bateu com força. "Bianca!" ele gritou, a voz ecoando pela casa vazia. "Onde você está?" Eu estava na sala de estar, revisando documentos no meu laptop. Fechei o computador com calma quando ele entrou, furioso, segurando o envelope que eu havia deixado ao lado do prato dele. "O que significa isso?" ele exigiu, sacudindo os papéis no ar. "Você me serviu os papéis do divórcio hoje, no dia da formatura?" "Achei que combinava com seus planos", respondi, a voz tranquila. "Você queria começar uma nova vida. Só estou ajudando a facilitar a transição." "Você não tinha esse direito." "Eu tinha todo o direito", interrompi. "Assim como você teve o direito de escolher a Cassandra." Respirei fundo. "Todos nós fazemos escolhas, Gregory." Ele tentou me intimidar, recuperando o tom arrogante. "O acordo pré-nupcial já expirou. Qualquer advogado diria isso." Deixei escapar um leve sorriso. "Na verdade, não. A seção 12 deixa bem claro. A cláusula de fidelidade permanece válida enquanto durar o casamento. Seu advogado deveria ter te explicado isso." "Ah, é mesmo, né? Você não consultou um advogado, não é?" Vi a cor sumir do rosto dele. O mesmo contrato que ele quis assinar para proteger o que era dele. Agora garantiria que eu ficasse com quase tudo. A casa. A propriedade de férias em Savannah, a maior parte da nossa aposentadoria. O grande discurso dele no restaurante tinha acabado de se tornar o anúncio mais caro da vida dele. "Você não pode fazer isso comigo", Gregory sussurrou, desabando no sofá. "Nós construímos essa vida juntos", ele continuou, a voz quebrada, "e você decidiu acabar com ela." "Não da maneira que você planejou", respondi com frieza. O celular dele vibrou no bolso. Ele olhou, ignorou. Provavelmente Cassandra, querendo saber por que o grande plano estava atrasado. Ele tentou outro caminho. "Bianca, nós temos história. 28 anos juntos. Você vai jogar tudo fora?" Olhei para ele. O homem que eu amei por quase 3 décadas. O homem que segurou minha mão depois de 2 perdas gestacionais. O homem que me surpreendeu, um dia,
com uma viagem inesperada para Charleston no nosso aniversário de 10 anos. Quando foi que ele mudou? Ou será que ele sempre foi assim? Eu estava tão dedicada que nunca enxerguei? Nossa história significa tudo para mim, respondi. É por isso que a sua traição doeu tanto. Por um instante, ele amoleceu, talvez achando que ainda tinha uma chance. Então talvez a gente possa consertar isso, ele sugeriu. Eu cometi um erro. Todo mundo erra. Endureci o olhar. Isso não foi um erro, Gregory. Foi um plano. Planejado. Calculado. Durante mais de um ano. Você escondeu dinheiro. Você procurou imóveis com ela. Você planejou anunciar a separação publicamente para me humilhar. O rosto dele endureceu. Você está exagerando. Sem dizer nada, abri o aplicativo de gravação no meu celular e apertei play. A voz dele ecoou pela sala. Depois da formatura, eu vou dizer que acabou. É melhor fazer em público. Ela não vai fazer cena na frente de todo mundo. Depois, a voz de Cassandra. Ela não faz ideia do dinheiro, né? E Gregory? Nenhuma. Bianca confia completamente em mim. Esse é o erro dela. Gregory empalideceu. Você gravou nossas conversas? Isso é ilegal. Não na Geórgia, respondi friamente. E não dentro da nossa própria casa. Fechei o aplicativo e levantei. Eu não gravei seus momentos íntimos com a Cassandra. Eu não sou cruel. Só gravei suas conspirações contra mim. Ele ficou agitado. Eu preciso fazer algumas ligações, disse, nervoso. Claro, respondi. Seu advogado seria um bom começo. Peguei minha bolsa e a pequena mala que já havia deixado pronta. Vou passar a noite na casa da Diana. Ele arregalou os olhos. Na casa da minha irmã. Sim, ela está bem decepcionada com você, aliás. Foi ela quem primeiro viu você e a Cassandra juntos no último Natal. Gregory balançou a cabeça em incredulidade. Todo mundo me traindo. Irônico, não é? Respondi. Antes de sair, disse. Você tem até amanhã à noite para tirar suas coisas da casa. Depois disso, os trincos serão trocados. Fui em direção à porta. Ele gritou atrás de mim desesperado. E a Amélia? Você pensou no que isso vai fazer com ela? Parei. Deixei finalmente a raiva transparecer. Não ouse usar nossa filha como escudo, Gregory. Você não pensou nela quando planejou sua nova vida à beira-mar com a Cassandra. O celular dele vibrou de novo. Ele olhou e fez cara de interrogação. Problema? Perguntei. A Cassandra não está conseguindo fazer a mudança para o apartamento. Eu sorri, quase com pena. O apartamento que você colocou no nome de vocês dois? Ele assentiu confuso. Pois é, completei. A solicitação foi rejeitada por problemas de crédito. O corretor ligou aqui em casa para confirmar algumas informações e fui eu quem atendeu. Da próxima vez, deixe de ser burro e dê apenas o número do seu celular quando estiver planejando coisas em segredo. Deixei ele lá, sozinho, começando a ver o castelo de areia que tinha construído desmoronar. Cheguei na casa da Diana no fim da tarde. Ela morava num charmoso bangalô perto da universidade onde lecionava literatura. Assim que abri a porta, ela me envolveu num abraço apertado. Acabei de falar com a Amélia, disse, me puxando para dentro. Você está bem? Melhor do que eu imaginava, admiti, seguindo até a cozinha, onde uma garrafa de vinho já estava aberta, esperando por nós. Nunca pensei que o Gregory fosse fazer um espetáculo desses, ela disse, enchendo 2 taças. No meio do restaurante, na frente de todo mundo, ele perdeu completamente a cabeça. Aceitei a taça, respirando fundo. Era para me humilhar, expliquei. Uma rejeição pública. Assim eu não teria como reagir sem parecer desequilibrada. O rosto da Diana se fechou numa expressão dura. Meu irmão sempre teve uma tendência dramática, mas isso ultrapassou todos os limites. Nos acomodamos na varanda fechada, cercadas de plantas e estantes cheias de livros. A casa dela tinha uma energia serena, acolhedora. Por anos, às vezes, eu invejei essa liberdade tranquila que ela sempre teve. Diana deu um gole no vinho e então perguntou. O que você colocou naquele envelope que deixou na mesa? Ele parecia apavorado. Sorri. As cópias da petição de divórcio, as provas de movimentação financeira irregular e, claro, o nosso acordo pré-nupcial com a cláusula de fidelidade em destaque. Ela soltou uma risada amarga. Ah, o famoso pré-nupcial. Eu lembro quando ele insistiu para assinar aquilo, lembra? Achava que ia proteger a fortuna que o pai dele tinha dado para abrir a primeira empresa. Sacudi a cabeça. Irônico, não é?
O documento que ele tanto quis para se proteger agora vai ser a ruína dele. Meu celular vibrou. Mensagem da Amélia. Atendi na hora. Mãe? A voz dela saiu embargada de emoção. Estou indo para a casa da tia Diana. Querida, não precisa. Tentei tranquilizá-la. Eu já estou a caminho, insistiu. O papai está espalhando que você ficou louca, que planejou isso tudo para destruir a vida dele. Fechei os olhos, respirando fundo. É claro que Gregory tentaria reescrever a história, se fazer de vítima. Sempre foi a especialidade dele. Deixa ele falar, respondi. A verdade vai aparecer sozinha. Cerca de 20 minutos depois, Amélia chegou. Ainda vestia o traje da formatura, mas a maquiagem estava borrada pelas lágrimas. Assim que me viu, correu para os meus braços. Se agarrou a mim como fazia quando era pequena e tinha pesadelos. Por que você não me contou? Ela murmurou, com a voz embargada. Eu não queria estragar o seu último semestre, meu amor, expliquei, acariciando seus cabelos. Você trabalhou tanto, merecia viver esse momento em paz. Amélia se afastou um pouco, enxugando as lágrimas. Bom, o papai já tratou de arruinar tudo de qualquer jeito. Nos sentamos na sala e pela primeira vez contei a ela toda a verdade, sem suavizar, sem esconder nada. Como eu descobri o caso. As transferências de dinheiro, os planos que Gregory e Cassandra estavam armando nas minhas costas. Amélia ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ela abaixou a cabeça, mexendo na barra do vestido. Eu sabia que tinha algo errado, confessou. O papai estava diferente, sempre distraído, o tempo todo no celular. Ela suspirou. Mas eu nunca imaginei que fosse isso. Diana se aproximou e colocou uma mão no ombro dela. Nenhum de nós queria acreditar, disse com gentileza. Quando a gente ama, a gente tenta ver o melhor. Meu celular apitou de novo. Era uma mensagem do Philip Anderson, meu advogado. A emergência que tínhamos pedido ao tribunal havia sido aprovada. Todas as contas que identificamos estavam congeladas, até que o divórcio fosse finalizado. Mostrei a mensagem para Diana e Amélia. Amélia sorriu, pela primeira vez naquela noite. Bem feito, disse, firme. O amor e a lealdade dela aqueceram meu coração. Mas eu não queria que ela carregasse todo esse peso. E seu pai continua sendo seu pai, lembrei com cuidado. O relacionamento de vocês é uma coisa, o que aconteceu entre ele e eu é outra. Amélia balançou a cabeça. Talvez um dia, mãe, mas agora eu não consigo nem olhar para ele. Nesse momento, a campainha tocou. Diana foi atender. Voltou segundos depois, com uma expressão tensa. É o Gregory, e ele não está sozinho. Respirei fundo, sentindo o peso do momento. Diana abriu a porta da sala, e lá estavam eles, Gregory e Cassandra. Ela parecia desconfortável, olhando ao redor como se procurasse uma rota de fuga. Gregory, por outro lado, estava com a expressão dura, a mandíbula travada pela tensão. Bianca, você precisa parar com essa loucura, ele disse, marchando até o centro da sala. Descongela as contas. Vamos resolver isso como adultos. Antes que eu pudesse responder, Amélia se levantou. Se posicionou discretamente à minha frente, como se quisesse me proteger. Talvez você devesse ter pensado em ser adulto, ela disse, a voz firme, antes de anunciar para todo mundo que ia abandonar a nossa família no dia da minha formatura. O rosto do Gregory se contorceu de surpresa. Amélia, isso não é assunto seu, ela riu sem humor. Não é? Você destruiu a nossa família em público e acha que não me afeta? Cassandra se encolheu atrás dele, tocando seu braço. Greg, talvez a gente devesse ir, sussurrou. Ele a ignorou. Eu não vou embora até a Bianca agir com razoabilidade, disse, cruzando os braços. Diana, com um sorriso frio, se intrometeu. A única pessoa irracional aqui é você, Gregory. Permaneci sentada, observando a cena. Por anos, fui a pacificadora, a que consertava os conflitos, a que mantinha todos unidos. Mas agora eu estava cansada e finalmente livre. As contas vão continuar congeladas, disse com a voz tranquila. O juiz vai decidir sobre a divisão dos bens em 3 dias. Até lá, você tem acesso apenas à sua conta pessoal. Gregory empalideceu. 3 dias? O que você quer que eu faça? Dei de ombros. Talvez usar o dinheiro que você escondeu de mim durante 1 ano inteiro?
Cassandra virou bruscamente para ele, os olhos arregalados. Como assim? Você tem uma conta separada? Um novo desconforto se formou no ambiente. Gregory a ignorou. Isso é cruel, Bianca. Você não é assim. Talvez você nunca tenha me conhecido de verdade, respondi, olhando-o diretamente nos olhos. Assim como eu nunca conheci o homem que se sentiu no direito de destruir uma família por capricho. Amélia, então, se virou para Cassandra. Você sabia que ele ia fazer aquele teatro na minha formatura? Na frente de toda a família? Cassandra engoliu em seco. Eu pensei que ele fosse falar com sua mãe em particular. Não assim. Gregory lançou a ela um olhar furioso. As rachaduras na união deles já eram visíveis. Acho que já causaram confusão suficiente por hoje, disse Diana cortante. Melhor irem embora. Gregory tentou ainda um último apelo. Amélia, filha. Você entende, não entende? Às vezes as pessoas mudam, crescem em direções diferentes. Amélia o encarou com uma dureza que eu nunca tinha visto nela, e disse com a voz embargada: O que eu entendo é que você é um covarde que roubou dinheiro da nossa família enquanto você dizia que o dinheiro estava curto, mas gastava com luxos com a amante. Gregory balançou a cabeça, desesperado. Não foi bem assim. Foi exatamente assim. Amélia cortou, firme. O silêncio caiu pesado sobre a sala. Finalmente, Gregory baixou a cabeça e virou as costas. Quando chegaram à porta, Gregory ainda se virou, tentando manter alguma dignidade. Isso não acabou, Bianca. Eu vou lutar por tudo. Eu sorri, sem medo algum. Boa sorte, Gregory. Você vai precisar. Assim que a porta se fechou, Amélia desabou no sofá, soluçando. Me aproximei dela, abraçando-a com força. Eu nunca falei com ele daquele jeito, murmurou. Às vezes defender o que é certo dói, respondi acariciando seus cabelos. Diana apareceu com uma nova taça de vinho nas mãos. Aos novos começos, disse, erguendo o copo. Sorri pela primeira vez em muito tempo. Aos novos começos. E naquele momento, eu soube. Aquele fim era só o começo. O começo de uma nova vida, construída sobre a minha força, não sobre as mentiras dele. A audiência preliminar aconteceu numa manhã de terça-feira, sob uma chuva fina que deixava o ar pesado. Era como se até o tempo refletisse o peso daquele dia. Cheguei ao tribunal acompanhada do meu advogado, Philip. Já Gregory veio com um advogado jovem, claramente inexperiente em direito de família. Era quase triste, de tão previsível. Sentada na sala de audiências, vi a juíza, uma mulher de olhos afiados e pouca paciência para dramatizações, revisar atentamente os documentos. Quando ela pegou nosso acordo pré-nupcial, meus olhos se fixaram nela. O futuro estava todo naquele papel. Este documento parece estar em ordem, disse ela, folheando calmamente. Levantou os olhos para o advogado de Gregory. Vocês contestam a validade do acordo? O advogado dele pigarreou, visivelmente desconfortável. Meritíssima. Acreditamos que o acordo tenha expirado devido ao tempo transcorrido. O silêncio que se seguiu foi cortante. A juíza ajustou os óculos, consultou a papelada e então, sem alterar a voz, leu em voz alta. Seção 18. A duração do acordo é válida durante todo o tempo de casamento e por qualquer período subsequente relacionado a processos de dissolução matrimonial. Não há cláusula de expiração. Ela levantou os olhos novamente. Portanto, o acordo está em plena validade. Vi Gregory se inclinar para o seu advogado, sussurrando algo desesperadamente. Mas a juíza não parecia disposta a perder tempo. Além disso, continuou ela, há evidências documentadas de movimentações financeiras não declaradas. Violações da cláusula de transparência do acordo. Fez uma pausa antes de concluir. O congelamento das contas conjuntas será mantido até o término da descoberta financeira. O Sr. Gregory Carmel manterá acesso apenas à sua conta pessoal. E como previa a cláusula de infidelidade, a casa de família permanecerá sob posse da Sra. Bianca Carmel até que o divórcio seja finalizado. Gregory ficou vermelho. Tão vermelho que, por um instante, achei que ele fosse explodir ali mesmo. Isso é um absurdo, ele murmurou alto o suficiente para todos ouvirem. A juíza o encarou por cima dos óculos.
Senhor Carmel, sugiro que leia com mais atenção os documentos que assinou. Nos veremos novamente em 30 dias, para a audiência final. Bateu o martelo. Fim da sessão. Levantei com calma. Enquanto atravessava o corredor do tribunal, ouvi passos apressados atrás de mim. Era Gregory, claro. Bianca, por favor. Ele disse, a voz bem diferente daquela arrogância de antes. A gente precisa conversar. 28 anos juntos. Isso precisa valer alguma coisa. Parei e o encarei. Valeu sim, Gregory. Até o dia em que você decidiu que não valia mais. E segui em frente, deixando-o parado no corredor frio do tribunal, sem rumo. Naquela noite, o telefone não parou de tocar. Amigos antigos ligando. Alguns oferecendo apoio sincero. Outros, apenas querendo fofoca. Mantive minha dignidade. Respondia a todos da mesma forma. Estamos nos separando. Essas coisas acontecem. Enquanto Gregory assistia sua imagem de homem de família exemplar desmoronar diante da sociedade de Augusta, eu reconstruía silenciosamente o meu próprio mundo, sem fazer escândalo, sem precisar levantar a voz, apenas deixando a verdade e as escolhas dele falarem por si. No final das contas, o rio da vida continuava correndo. E eu? Eu era a pedra firme no meio da correnteza. 2 semanas depois da audiência, recebi uma ligação da Diana. A voz dela, do outro lado da linha, carregava um tom quase divertido. Você ficou sabendo? Ela perguntou. O quê? A Cassandra. Ela já largou o Gregory. Sorri, sem surpresa. Afinal, Cassandra entrou no barco achando que estava prestes a velejar em mares de luxo e estabilidade. Quando percebeu que o iate era, na verdade, um bote furado, ela pulou. Segundo a Diana, Cassandra descobriu rápido que o negócio do Gregory não era tão sólido quanto ele fazia parecer. A tal vida de sonho que ele prometeu não existia. E para piorar, o dinheiro que ele dizia ter era pouco, bem menos do que ela esperava para o novo começo. A ironia era deliciosa. Enquanto isso, a minha vida seguia numa direção completamente diferente. Eu aluguei uma pequena sala comercial no centro da cidade, modesta, mas cheia de luz natural, e comecei a montar o meu negócio. Finalmente. Aquele sonho que eu sempre adiava. Agora era real. Criei a Carmel Financial, uma consultoria voltada para ajudar mulheres a reorganizar suas finanças durante grandes transições de vida, divórcios, viuvez, mudança de carreira. No começo, atendi 2 clientes, 2 mulheres fortes que estavam tentando recomeçar. Depois, veio o boca a boca e logo eu tinha uma lista de espera. O trabalho era diferente de tudo que já tinha feito. Não era só sobre números. Era sobre devolver poder e segurança para quem tinha sido traída, abandonada ou deixada para trás. Era sobre reconstrução. E era profundamente gratificante. Amélia, minha filha, ligava sempre de Charleston, onde ela tinha começado seu novo emprego numa agência de marketing. Estou tão orgulhosa de você, mãe, ela me disse, numa dessas ligações. Você está ajudando mulheres num dos momentos mais difíceis da vida delas. Você virou inspiração. Eu sorri. Estou apenas fazendo aquilo que eu gostaria que alguém tivesse feito por mim. Respondi. Aos poucos, fui sentindo meu lugar no mundo se redefinindo. Eu deixava atrás de mim a mulher que um dia fora apenas a esposa de Gregory ou a mãe da Amélia. Agora eu era mentora, eu era empresária, eu era... eu. E havia uma força enorme nisso. Um poder silencioso, maduro, sereno. A audiência final do divórcio caiu justamente no que teria sido o nosso aniversário de 29 anos de casamento. Uma ironia cruel e perfeita. Eu entrei na sala do tribunal de cabeça erguida, ao lado do meu advogado, Philip. Gregory já estava lá, sentado sozinho, parecendo pequeno, desgastado, como se finalmente carregasse o peso das próprias escolhas. Descobri depois que o negócio dele ia mal sem o meu apoio financeiro, e que Cassandra, claro, já tinha trocado Gregory por um novo namorado, um corretor de imóveis bem-sucedido de Savannah. Gregory perdeu tudo: o prestígio, o estilo de vida confortável, os amigos em comum, a ilusão que ele mesmo construiu. Enquanto isso, eu continuava crescendo. No tribunal, a juíza, uma mulher de olhar firme e poucos sorrisos, foi direto ao ponto. Confirmou a validade do nosso acordo pré-nupcial, sem espaço para discussões. Gregory sairia apenas com seus bens pessoais, seu pequeno negócio cambaleante e o saldo da conta particular,
que depois dos honorários advocatícios não dava nem para alugar um bom apartamento. Eu ficaria com a nossa casa, 70% dos investimentos, meus fundos de aposentadoria. Tudo exatamente como o contrato previa no caso de infidelidade. A justiça, enfim, foi feita. Ao sair do tribunal, Gregory se aproximou pela última vez. Havia cansaço no seu rosto. Bianca, ele começou, a voz quase um sussurro. Eu cometi um erro terrível. Tem alguma chance de nós tentarmos de novo? Eu o encarei, e pela primeira vez em muitos anos, enxerguei Gregory como ele era, e não como eu queria acreditar que ele fosse. Eu sorri, com tristeza, mas também com firmeza. Não, Gregory, essa porta está fechada. Ele assentiu lentamente. Espero que você seja feliz, Bianca. Você merece. Talvez, naquele momento, ele tenha dito a primeira verdade em muito tempo. Eu me virei. E fui embora sem olhar para trás. 6 meses depois daquele último encontro no tribunal, minha vida estava irreconhecível, no melhor dos sentidos. A Carmel Financial, minha consultoria para mulheres em transição de vida, florescia. Comecei sozinha, numa sala pequena e modesta. Mas em pouco tempo precisei de um espaço maior. Contratei 2 associadas brilhantes, mulheres que, assim como eu, tinham histórias de resiliência para contar. Eu não apenas ajudava clientes a reorganizar suas finanças, eu dava a elas algo muito maior: confiança, autonomia, liberdade. Muitas delas chegavam com medo, inseguras, achando que não conseguiriam recomeçar, e saíam com planos sólidos nas mãos e com os olhos brilhando. Era esse brilho que me movia. Amélia, agora formada e trabalhando numa agência de marketing em Charleston, me ligava toda semana. "Mãe, eu estou tão orgulhosa de você", dizia ela, com aquela energia que sempre me emocionava. "Você está mudando vidas." E no fundo, eu sabia que estava mesmo. Mais importante do que os contratos assinados ou as contas equilibradas, era saber que finalmente eu também tinha reconstruído a minha vida. Sem precisar ser a esposa de alguém. Sem precisar viver à sombra das escolhas de outra pessoa. Agora, eu era Bianca, empresária, mentora, mulher inteira. Lembro de uma tarde, enquanto organizava papéis no novo escritório, Amélia me disse algo que ficou gravado. "Sabe o que é mais irônico? Se o papai tivesse sido honesto desde o começo, ele poderia ter ficado com metade de tudo. Mas ele escolheu o caminho da traição. E perdeu tudo." Eu sorri, porque era verdade. Às vezes as pessoas se perdem não pelos erros que cometem, mas pela incapacidade de enxergar além do próprio desejo imediato. Gregory queria liberdade, e conseguiu, mas o preço que ele pagou foi alto. E eu paguei o meu preço também. Com dor, com lágrimas, com noites solitárias. Mas em troca, ganhei algo que ele jamais teria de volta: minha paz, minha verdade, minha força. Às vezes, o recomeço que a gente tanto teme é, na verdade, o melhor presente que a vida pode nos dar.